Então, gente, o que é que eu vou trabalhar hoje? Eu vou trabalhar para vocês, com vocês, duas competências ao mesmo tempo. Vocês vão ver por quê. Por que eu vou trabalhar duas competências ao mesmo tempo? Porque eu vou ensinar para vocês como vocês podem melhorar a estrutura sintática de vocês, né? Como organizar as orações, os períodos de vocês, escrever de uma forma mais clara. E, ao mesmo tempo, para fazer isso, né, a gente precisa utilizar conjunções, né? E a gente sabe que as conjunções dos conectivos, ele auxiliam vocês na coesão que é avaliado na competência 4. Então, a gente aqui já vai aprender duas coisas ao mesmo tempo, tá? Mas o foco realmente da aula é alertar vocês sobre a necessidade de trabalhar, de apresentar uma boa estrutura sintática. Gente, vamos lá revisar o que é estrutura sintática. A estrutura sintática do texto de vocês é a forma como vocês organizam as orações e os períodos de vocês, tá? É muito importante, antes de eu começar a mostrar como, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Gente, abram essas câmeras, por favor. Cadê vocês? Abram as câmeras. Eu preciso ver alguém, gente. Tenham piedade da professora. Vocês estão aí? Oi. Tem gente? Oi, Sumara abriu. Obrigada, Silmara, por abrir. Aí, o William abriu. Deixa eu ver. Ah, gente, quem tiver já de camisola, põe o lençol assim em cima. A gente vê o lençol, o que é que tem? Não tem problema não, gente. Nem a professora tá essas coisas todas aí, tá aparecendo aqui a vida toda. Eu lembro quando eu comecei a dar as aulas online, né? Eu ajeitava o meu cabelo, penteava o cabelo bonitinho, deixava solto. Ó. Agora, no final, como tá a situação, né? Faz um rabo de cavalo e pronto, tá tudo certo. Mas é isso, é o cansaço, eu entendo. Então, o importante é estar aqui e estar aparecendo. Então, gente, vamos lá. Eu espero que, à medida que eu vá falando, a galera vá aparecendo aí. Estou nessa esperança, né? Vamos ter fé. Então, gente, como eu estava falando sobre a estrutura sintática, quando o avaliador vai dar a nota de vocês na competência 1, ele não vai olhar apenas se tem desvio ou se não tem desvio. Ele vai olhar se, além de não ter desvio, tá? Se você apresentou uma boa estrutura sintática, ou seja, se suas orações e os seus períodos estão bem estruturados, tá certo? Eu lembro que um aluno recentemente me perguntou, professora, na competência 1 você não está apontando nenhum erro na minha redação. Não tem nenhum erro. Então, por que eu não estou fechando a competência 1? Por causa da estrutura sintática. Porque para você conseguir o 5 na competência 1, não basta não errar, tá? Você pode escrever tudo certinho, mas se sua estrutura sintática não estiver bem elaborada, você não vai fechar. Então, eu quero que vocês entendam isso. E aí, é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Como vocês podem elaborar uma boa estrutura sintática, certo? Vamos lá. 3 situações que vocês devem colocar em prática para melhorar a estrutura sintática. Vou anotando aí. Vocês não anotam, não é? Durante a aula? Bora anotar, meu povo. Veja. Você precisa utilizar orações subordinadas. Anotando. São 3 requisitos para você ter uma estrutura sintática excelente. Você precisa utilizar orações subordinadas. Você precisa utilizar inversões sintáticas
e também vai precisar utilizar orações intercaladas, tá? Então, se você tem um texto todo escrito sem erro, sem nenhum desvio, mas não tem oração subordinada, não tem inversão sintática, não tem orações intercaladas, ele não tem uma boa estrutura sintática. E o que é isso, professora? O que é oração subordinada? O que é oração intercalada? Calma. A gente já viu no curso esse ano várias vezes, mas a gente vai revisar, tá? Vou começar pelas orações subordinadas. Professora, como é que eu sei se eu estou utilizando uma oração subordinada? Pronto, seus problemas vão acabar. Porque tinha gente que dizia assim, professora, como é que eu vou saber usar uma oração subordinada se eu nunca sei se é ou não? Eu nunca sei se ela é subordinada ou não. Pronto, vou resolver seu problema agora. Eu trouxe aqui uma lista de conjunções que você vai utilizar no seu texto. Quando você utiliza essas conjunções no seu texto, automaticamente você já está utilizando orações subordinadas, ok? Por quê? Porque essas conjunções, que a gente chama de conjunções subordinativas, elas introduzem orações subordinadas, ou seja, elas introduzem uma oração que mantém uma relação de dependência com a oração anterior. Por isso que a gente chama ela de oração subordinada, tá? Mas, professor, e se eu não conseguir entender por que ela é subordinada? Não tem problema, a gente não está em português agora, a gente está em redação. Se eu não conseguir entender por que aquela oração é subordinada, vai ter algum problema? Não vai ter problema nenhum, tá? O que é que vai acontecer? Você utilizando essas conjunções que eu vou colocar aqui, você automaticamente já vai estar utilizando orações subordinadas, ok? Então, vamos lá. Essas conjunções aqui, ó, que a gente chama de causais. Causais, o nome já está dizendo, elas indicam a causa de um problema, né? Então, quais são as causais? Ó, porque, pois, por isso, uma vez que, já que, visto que, certo? Essas conjunções aqui, elas introduzem, né, uma oração subordinada causal. Professora, e se eu não entender o que é a oração subordinada causal? Não tem problema nenhum. Utilizou uma dessas conjunções aqui. Já está ótimo, tá? Vou dar um exemplo. Quando vocês começam o segundo parágrafo, vocês costumam apresentar o argumento. Costumam não, vocês precisam apresentar argumento, né? Aí vocês colocam assim, cabe citar a falta de estrutura nas escolas públicas. Aí tem gente que pega e bota um ponto aqui, né? E já vai para o repertório. Professora, tem alguma coisa errada nisso que você escreveu? Não. Se eu escrever desse jeito aí que você colocou nesse exemplo, tem erro? Não tem erro. Mas sua estrutura sintática vai estar boa? Não. Não vai ter estrutura sintática legal. Aí, como é que eu faço para eu colocar uma oração subordinada aqui? Aí eu coloco, nesse contexto, cabe citar a falta de estrutura nas escolas. Deixa eu complementar aqui o sentido. Como? Aí eu pego, ó, coloco aqui uma vez que, tá? Uma vez que, coloquei a conjunção, que ela é o quê? Causal, certo? Uma vez que isso dificulta o trabalho preste atenção agora. Observaram que agora o período ficou mais longo, né? Por que o período ficou mais longo? Porque em vez de eu colocar uma oração apenas, eu coloquei orações dentro do meu período. Coloquei uma oração principal e coloquei uma oração subordinada. Então, observem que no anterior, eu iria terminar aqui, ó. Nesse contexto, cabe citar a falta de estrutura nas escolas públicas como uma das causas do problema. Ponto. Aí eu ia terminar aqui, né? Tem algum problema? Tem.
porque aí você não demonstra que você tem habilidade na estrutura sintática. Aí você vai, põe uma vírgula, tá? Põe aqui, ó, a conjunção, uma vez que, certo? E aí o que é que acontece? Você automaticamente colocou uma oração subordinada. Essa oração aqui, ó, isso dificulta o trabalho dos profissionais da educação, vai ser uma oração subordinada. Como é que eu sei? Porque eu coloquei aqui uma vez que. Como ficou minha estrutura sintática aqui? Excelente. Porque você colocou uma oração principal, que é essa primeira, tá? E você colocou uma oração subordinada, que é essa segunda. E ainda colocou um conectivo, né? Que já fez o quê? Já melhorou também a sua coesão, já deixou as ideias mais claras. Deu para compreender? Deu para compreender? Sim? Sim. Pronto. Vamos continuar. Deixa eu grifar aqui o ABC. Para a gente dar certo. Então, vamos lá. Vou tentar ser mais rápida, senão a gente não termina essa aula hoje. Vamos lá. Eu posso utilizar também uma conjunção condicional, tá? Ou seja, dentro de uma oração que estabelece uma relação de condição com a oração anterior, ou seja, para uma coisa acontecer, a outra coisa precisa acontecer, tá? Então, existe aí uma condição para que algo aconteça. Ó, se, caso, salvo se, desde que, contanto que, dado que, a menos que, a não ser que, tá? Então, por exemplo, você pode colocar assim, ó, as crianças podem ser expostas à internet, tá? As crianças podem ser expostas à internet, contanto que esteja com supervisão dos pais, tá? Então, quando eu coloco aqui o contanto, o que é que eu estou fazendo? Estou estabelecendo aí uma relação de condição com a oração anterior, automaticamente eu estou colocando aqui uma oração subordinada, ok? Se for surgindo dúvida, vocês me falam. Essa aqui vocês já utilizam, mas não custa enfatizar, ó. Conforme, não, vou colocar consoante, que eu acho mais chique. Consoante a deixa eu ver. Consoante a ideia de Rousseau, aí você pega, eu não sei o que foi que Rousseau disse, mas eu vou botar reticências. Consoante a ideia de Rousseau, aí você coloca aqui na frente qual é a ideia de Rousseau, tá? Eu não faço ideia de qual é a ideia de Rousseau, só para dar o exemplo mesmo, tá? Consoante fulano, em vez de você colocar a ideia, você também pode colocar consoante Rousseau, segundo Rousseau, conforme Rousseau, certo? Deu para compreender, né? Você já costuma usar isso. Aqui, as concessivas, gente, concessiva, ela traz uma ideia de oposição, tá? Então, por exemplo, você coloca assim, ó, embora exista a lei, aí coloca o número da lei, vou inventar aqui, 13.000, tá? Embora exista a lei, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ainda há muitos casos de agressões a crianças. Eu nem sei de que tema eu estou falando, só para exemplificar mesmo. Observem, o embora, né, ele está dando uma ideia aqui de oposição, né? O que é que ele está dizendo? Olha, embora exista isso, acontece isso, né? Então, veja que aqui há uma ideia de oposição. Então, embora exista essa lei, acontece algo que não está de acordo com essa lei. Então, observem aqui a relação de oposição, né, entre as ideias. E
o que é que acontece aqui? Esse embora aqui vai ser a oração subordinada. Aí vocês podem estar se questionando, professora, a oração subordinada não vem nem, não é depois? A oração subordinada, independente de ela vir antes ou depois, ela sempre vai ser aquela que é introduzida com o conectivo, com a conjunção, tá? Nesse caso aqui é porque a ordem das orações está invertida, certo? Porque a ordem normal é, ainda há muitos casos de agressões a crianças, embora exista a lei não sei o que, tá? A ordem seria a inversa, certo? Então, é só por causa disso. Mas como é que eu sei que a oração é subordinada? Porque ela foi introduzida com o embora, certo? Comparativas, ó, mais, menos, menor, maior, pior, melhor, certo? Como, você pode colocar, por exemplo, deve ocorrer maior fiscalização, como ocorre, deixa eu ver aqui num país, né? Não, vou botar na Europa. Na Europa. Não vou especificar um país, não. Mas o que é que eu estou falando aqui? Eu estou comparando, né, essa questão da fiscalização com a Europa, fazendo uma comparação. Olha, deve haver uma maior fiscalização, como é visto lá, né? Então, aqui, ó, o como está introduzindo a oração subordinada. Consecutivas, consecutiva, o nome já está dizendo, tá? Ele vai indicar uma relação de consequência,